Olá, seguidores! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Nutribruxa Entrevista. Hoje com Henry Okigami. Obrigada, mestra! Até que enfim eu consegui! Que isso? Isso não foi tão difícil assim, não? O Henry Okigami é muito conhecido no meio acadêmico, né? Então é uma referência para nós nutricionistas, médicos, educadores físicos, né? Porque ele sabe, olha, acho que praticamente tudo que sai aí na ciência, porque ele lê muito, né, mestre? Quantos artigos você lê em média? Conta? Depende. Geralmente quando eu tô estressado eu leio mais. Como esse ano foi um ano difícil, eu tô nos 15 mil. Jura? A vida não tá fácil. Não tá. E é assim que eu desafogo o estresse, né? Com certeza. É, isso aí. Vocês viram que bacana? E o Henry também é professor, né? Autor de livros e vive viajando pelo Brasil todo. Aliás, mestre, quero conhecer a sua terra, hein? Goiânia? Quero ir pra Goiânia. Na verdade eu sou de Trindade, que é ali do lado. Ah, tá. Né? Mas eu estudei em Goiânia, um lugar muito bom. É, eu quero ir. Tenho saudades de lá. Então, imagino. Quero conhecer a culinária, quero dançar uma rocha lá. Vamos ao que interessa. Hoje no vídeo pra vocês, câncer e nutrição, tá? Então vamos perguntar pra quem sabe tudo sobre a bioquímica e que nos ajuda a fazer o tratamento, né, de pessoas que sofrem dessa doença. Mestre, explica pra gente como funciona uma célula cancerígena e como que ela se desenvolve, como que ela se alimenta. Bom, o câncer, na verdade, ele é uma célula sua que sofreu modificação. Essa modificação, vamos supor, todas as células suas têm funções específicas, né? A célula neoplástica, em geral, ela sofre alterações genéticas ou epigenéticas, ou seja, vem do seu DNA, e sofre mudanças do ambiente. Somando tudo isso, ela começa a se comportar de uma forma diferente, eu diria que quase aleatória, não fazendo a função original. É como se fosse um corpo estranho ou um parasita do seu organismo. E aí ele cresce, ele tira nutriente seu, ele, por exemplo, causa dor, ele, dependendo da modo como ele se evolui, ele faz metástase. E acaba sendo muito problemático o seu corpo manter uma parte de você que não tem função nenhuma. Então, rigorosamente, o câncer teria essa definição leiga. Entendi. E do que a célula cancerígena se alimenta basicamente? Olha, ela se alimenta exatamente do que você precisa, né? Então a célula neoplástica, ela está dentro de você, roubando nutrientes do seu corpo. E é muito comum, por exemplo, num câncer mais avançado, a pessoa começar a perder peso. O câncer cresce, mas a pessoa perde peso. E o câncer, ele usa exatamente os nutrientes que você precisa. Só que alguns cânceres são tão bem adaptados que ele é capaz de tirar o nutriente seu e deixar você sem nutrientes. Desnutrido mesmo. Exatamente. Né? Por exemplo, a célula neoplástica, ela reproduz muito rapidamente. O fato dela reproduzir muito rapidamente quer dizer que ela precisa ingerir mais nutrientes. Então ela acaba roubando ou captando mais nutrientes do seu corpo, fazendo com que uma célula normal, por exemplo, diminua essa capacidade. Muito legal. E mestre, o que se tem hoje na ciência em relação à nutrição, à dieta dos pacientes com câncer? Bom, a primeira coisa que você tem que sempre imaginar, Priscila, é que câncer não é uma doença. Câncer são dezenas, milhares de doenças, né? E mesmo que você tenha um câncer em um local, ele pode ser diferente. Câncer de mama, por exemplo, a gente conhece no mínimo 3 tipos, ou 4, varia bastante. Então a dieta, ela tem que ser de acordo com o tipo de câncer. Eu posso dizer que num câncer altamente invasivo, você tem que deixar de dar aquilo que o câncer adora mais. Por exemplo, o câncer gosta muito de uma glicose, né? A glicemia elevada é risco de câncer. Então, por exemplo, no indivíduo com câncer altamente replicativo, a restrição de carboidratos é uma abordagem. Mas você não pode deixar faltar vitaminas e minerais. Tudo bem que a célula neoplástica vai usar isso também, mas o seu corpo tem que ter esse produto. Pensa assim, né? A célula neoplástica, ela preocupa em replicar, em reproduzir. E células que gostam de fazer isso precisam de muito carboidrato. Então, quanto menos carboidrato você administrar para o indivíduo, melhor. Mas, né, isso serve para cânceres altamente invasivos. Não serve para aquele câncer pequenininho que está lá localizado e cresce devagarzinho. Alguns cânceres demoram vários anos para crescer. Esse câncer, ele não causa muito problema no seu metabolismo de nutrientes.
O que ele faz é captar o nutriente, como ele não tem uma função, ele começa a crescer, por exemplo, no cérebro ele acaba pressionando o tecido normal, levando a alterações no seu metabolismo. Bom, por exemplo, convulsões, dores, né? E esse câncer, geralmente, a dieta não faz muita diferença para ele. Tá. E mestre, conta pra gente o que tem aí publicado, comprovado de alimentos que ajudam no combate, na prevenção do câncer. Bom, combate é uma coisa, prevenção é outra. Na prevenção, você tem que trabalhar com alimentos vegetais, por exemplo, vegetais crucíferos que contêm moléculas que nós chamamos de glicosinolatos e tiocianatos. Eles previnem vários tipos de câncer. É você comer um couve de Bruxelas, você comer um brócolis a mais, né? Uma ingestão de menos produto processado, né? Saiu agora recentemente a carne vermelha processada, mas a carne vermelha processada também aumenta eventos tromboembólicos, né? Isso também é outro dado. Evitar muito carboidrato na dieta, né? Que nós somos cercados de carbo. Às vezes nós usamos antioxidantes como polifenóis, aí você tem frutas vermelhas, né? Vitaminas e minerais. O chá verde previne câncer de próstata, câncer de mama, mas assim, ele previne na dose em que o oriental toma, né? Não é aquela xicrinha de manhã que você toma. Assim, infelizmente, para você ter o benefício do chá verde, você tem que tomar muito chá, né? O mate em si tem um grande potencial para o futuro, né? Vitaminas e minerais também têm mostrado prevenção de câncer, porém às vezes não funciona para todos, né? O ideal então, Priscila, é você ter uma dieta saudável, focar muito em vegetais, principalmente aqueles coloridos, né? Frutas vermelhas, tudo mais, sempre lembrando que qualquer excesso é problemático. Sim, né? Interessante. Então vegetais crucíferos, por exemplo, seria uma primeira escolha se você for elencar os produtos que fazem a quimioprevenção de câncer. Mas você tem, por exemplo, o ômega 3 que está presente nos peixes, né? Em algumas, exatamente. Existem vários produtos, alimentos que podem prevenir o câncer. Bom? Ótimo. E, mestre, alguma coisa em relação a orgânicos? Se tem já dados a respeito disso ou não? Olha, estudos com produtos orgânicos pode trazer o benefício desde que você tenha uma confiabilidade. Por quê? Nos estudos de avaliação, né, a gente vê que o orgânico ele é diferente do não orgânico, mas tem uma coisa que me preocupa muito no não orgânico, que é a questão dos pesticidas. Né? Se o pesticida é associado a alguns tipos de câncer, não muitos, né? Mas o pesticida é principalmente associado a doenças neurológicas, por exemplo, Parkinson, Alzheimer, isso é de preocupação. Tá. E mestre, é verdade que o licopeno presente no tomate, na goiaba vermelha, né, no próprio molho de tomate, realmente é eficaz na prevenção do câncer de próstata? Melancia também, né? Melancia. Aquela parte vermelha da melancia. Verdade. Sim, os estudos iniciais aconteceram na Itália, eles usaram inclusive nos estudos a pasta de tomate. Realmente o licopeno previne câncer de próstata, mas dentro do câncer de próstata você pode associar outras coisas. Por exemplo, sulforafanos, vegetais crucíferos, inclusive têm sido utilizados para tratar câncer. Foi até publicado recentemente um artigo mostrando que o extrato de broto de brócolis é eficaz na diminuição da recidiva do câncer de próstata. Olha, que interessante. Então, o licopeno ganhou uma forma muito grande, mas eu ainda assim, eu acredito que é no todo, no geral, você não pode focar num produto só. Então você não tem aquela história, eu vou consumir mais licopeno, ou consumir mais tomate, ou tomar suco de melancia todo dia para ganhar o licopeno. Você tem que entender sempre que o ideal é você ter uma dieta saudável, e isso é que é importante. Sim, em relação à qualidade de vida, mestre, além da nutrição, o que se tem publicado a respeito disso, assim? Atividade física. Tá. Atividade física, no geral, ele previne mortalidade total. Então você envolve câncer, doenças cardiovasculares. Atividade física é algo que todos deveríamos fazer, né? No mínimo 1 hora de atividade física extenuante por dia, no mínimo, né? Para fazer a prevenção de inúmeras doenças. Não só o câncer, por exemplo, o diabetes. O diabetes é risco de câncer. Então se você previne diabetes, você diminui câncer. Então existem vários mecanismos envolvidos, mas a atividade física aeróbica, por exemplo, ela é recomendada para aumentar a energia nos pacientes que têm câncer e fazem tratamento,
aumentar a eficácia também de câncer e também prevenir câncer. Muito bom. E vocês também devem ter visto aí, bombardeado na televisão, sobre a tal da pílula da USP, né, que ajuda nesse combate. Mestre, o que você tem para dizer pra gente sobre isso? Nada, é um produto que está sob estudo. Na verdade, isso você vê a força das mídias sociais, né? É um produto que foi inicialmente desenvolvido, foi feito estudo in vitro em alguns animais, mas não existem estudos em humanos, né? O pesquisador lá, me parece, porque não dá para confiar na mídia social. Eu, por exemplo, não acredito em nada do que se escreve lá, né? Eu confio no que é publicado em revista e tudo mais. Mas assim, parece que ele fez os trabalhos em ratos, em culturas, e distribuiu o medicamento, o produto para algumas pessoas, e essas pessoas melhoraram. Não sei quantas pessoas usaram, então existe muita coisa por trás, e eu não sei até que ponto isso é real, porque câncer é algo que, se você tiver fé, você melhora. Agora, o câncer é uma patologia que o pessoal tem muito medo, né? A maior parte dos cânceres hoje são tratáveis, né? Então você não precisa se preocupar muito com isso. E as pessoas têm um medo intrínseco de câncer, como tem um medo, porque câncer durante muito tempo era significado de morte. Hoje não é mais. Então o pessoal tem que entender que ele tem que tratar com uma equipe séria, seguir o tratamento e não descuidar da saúde dele. Ter uma alimentação saudável, praticar atividade física, tomar medicação, fazer a quimioterapia se necessário. Tudo isso deve ser feito, mas lembro muito bem que o câncer ele é complicado porque é uma célula sua mesmo, né? Como ela é uma célula sua, dificilmente você consegue responder contra essa célula. Então o seu organismo entende que aquela célula é sua mesmo, faz parte de você. Então a gente tem que acabar com esse medo que existe, é um medo patológico. O pessoal, quando descobre que tem câncer, fica desesperado, né? Perde a noção da realidade. E eu entendo isso, mas hoje não é assim mais, né? Tá bom? Muito bom. E também, mestre, saiu aí na mídia sobre a questão das carnes processadas associado ao câncer, né? E se falou isso durante uma semana aí todos os dias. E quando a gente comentava isso com os clientes, as pessoas se assustavam. Poxa, mas embutido, será que faz tão mal assim? Era alguma novidade isso que foi apresentado no trabalho? Não. Não é novidade não, há pelo menos 5 anos já se tem esse indício. Eu vou dizer uma coisa para você, Priscila, assim. A ferritina é uma molécula que marca o ferro no seu corpo. E carne vermelha processada ou não, é uma fonte excelente de ferro. A ferritina tem sido associada a câncer desde 1945. Nossa! Ferritina alta. E carne vermelha processada realmente aumenta o risco de câncer. É porque o pessoal reconheceu oficialmente. Indícios já existem há vários anos, que tem aquela história, quando a OMS reconhece oficialmente, é que aquilo lá é certeza absoluta. Eles fazem um estudo estatístico imenso, e tem aqueles trâmites, aqueles labirintos estatísticos para você dizer com certeza absoluta. Por quê? Porque se você começa a falar uma coisa dessa, evidentemente você vai prejudicar milhares de pessoas. Os fabricantes, os consumidores, os que trabalham com os fabricantes. Mas sim, você tem esse indício, sim, é uma realidade. Mas existem várias coisas associadas, né? O seu metabolismo, por exemplo, eu vejo isso principalmente com o excesso, né? O excesso é que é o problema. Então você pode comer carne vermelha processada? Eu acredito que sim, mas todo dia não, né? Uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, aí você consegue metabolizar tudo aquilo direitinho. A gente tem que aprender a consumir as coisas de forma correta. Sim, de repente também esses alimentos protetores juntos, né, mestre? Sim, para eliminar mais rapidamente as toxinas, né? E aí que entra novamente os vegetais crucíferos, né? Isso, brócolis, couve-flor, couve de Bruxelas, tudo isso aí é muito bom porque ele ajuda a eliminar as toxinas que o seu corpo faz e que você ingere na dieta. Muito bom, muito bom. E mestre, a questão do churrasco também, aquela fumacinha que deixa a carninha também crocante, isso também tem ligação com o câncer? Sim, são as aminas heterocíclicas, né, que a gente conhece, os benzopirenos, por exemplo, eles aumentam a prevalência de câncer, mas já é conhecido há muito mais tempo, né? Até tem um estudo que apareceu 5 anos atrás, meio que para quem gosta, é uma coisa meio que contraditória, porque eles falaram que eles podem assar a carne, depois eles conseguem destruir o benzopireno se submeter ao micro-ondas, né? Você assa uma carne, depois você vai para o micro-ondas e você tira todo aquele prazer. Mas eu lembro você, Priscila, que
em alguns países, principalmente nos Estados Unidos, eles assam a carne até ficar um carvãozinho de fora. Eles não assam, eles queimam a carne, né? Então é diferente. Aqui a gente come quase cru. Então nós temos que analisar depois do tipo mal passado, hiper bem passado. Porque, por exemplo, os estudos onde tem, a região onde existem mais estudos nessa área é os Estados Unidos, mas lá eles não assam a carne, eles queimam a carne. É diferente um pouquinho. Então a gente tem que sempre analisar tudo. E o fato de você viver no Brasil faz uma diferença. Ter vitamina D ou não ter, consumir mais vegetais. E outra coisa, a dieta deles é horrorosa, eles consomem carboidrato demais, eles têm uma dieta hipercalórica, tudo isso tem que ser somado para gerar câncer, né? Sim, isso aí. E mestre, quanto àquela visão de suplementar vitaminas e minerais nos pacientes em tratamento de câncer, como que fica isso na real? Abre pro jogo pra gente. Olha, se você souber o que o indivíduo precisa, aí é legal, aí funciona muito bem. Por exemplo, vamos imaginar que você precisa aumentar a dilatação de suas artérias para aumentar a irrigação sanguínea, né? Para fazer chegar o medicamento ou para melhorar o metabolismo oxidativo no câncer, que é interessante. Aí você precisa de ácido fólico, mas o ácido fólico também não é recomendado em quem tem, por exemplo, aqueles cânceres hematológicos, né? Então tudo é uma questão de necessidade. O que eu vejo de vitaminas e minerais hoje na população em geral e até entre profissionais de saúde, que eles usam de forma indiscriminada e realmente não sabem se precisam. Esse é o problema. Eu sou a favor, desde que o indivíduo precise ou vá numa nutricionista, vá numa equipe médica que seja capaz de dizer para ele, não, esse seu câncer, ele particularmente ele vai diminuir a velocidade de crescimento com vitamina C. Por exemplo, teve um estudo nos Estados Unidos, onde eles pegaram pacientes com câncer de mama, fizeram o tratamento e administraram vitamina C junto com o tratamento. Coisa pequena, 150 mg por dia. Os pacientes que fizeram o tratamento com a vitamina C+, assumou a vitamina C ao tratamento, tiveram uma sobrevida maior. Alguns tiveram desaparecimento do câncer. Então o efeito é melhor. Alguns nutrientes aumentam a eficácia da droga antineoplásica. Por exemplo, a curcumina, que está no açafrão, né? O beta-caroteno mesmo pode aumentar o efeito de alguns produtos. O resveratrol, que está presente na casca da uva, ele também melhora o efeito de alguns medicamentos, mas pode piorar o uso. Por exemplo, o resveratrol não seria indicado para quem tem câncer de mama, por exemplo. Mas outro tipo de câncer pode muito bem ser indicado. Então, não é generalizar. O que eu invoco vocês a pensar hoje é ver a doença e o indivíduo, que é o que o pessoal não vê, né? Então eu sou um indivíduo doente e você é uma pessoa doente, você tem a mesma doença que eu, mas peraí, nós somos diferentes. Exatamente. E isso tem que ser avaliado, tem que ser personalizado. E câncer também é assim, né? Cada câncer tem um jeitinho diferente de comportar, depende de onde ele está, ele tem uma irrigação sanguínea diferente, ele tem mais risco de metástase. Então você pega um câncer numa região de pouca oxigenação, ele vai proliferar mais rápido, né? Então tudo isso deve ser considerado, não só o tipo de câncer que eu tenho, quem eu sou e aonde esse câncer está localizado. Tudo isso deve ser considerado e hoje isso não é muito considerado. A gente tem que respeitar mais a individualidade das pessoas e eu diria até que a individualidade da doença em si. Elas não se manifestam de forma igual em todo mundo. Não se comportam de maneira igual. Muito interessante. Então é aquela questão da individualidade bioquímica também nisso, estudar cada caso, né? Exatamente. Teve um estudo muito interessante do ômega 3 e câncer de próstata. A gente sabe que o ômega 3 previne câncer de próstata, mas se o indivíduo tem câncer de próstata, o uso de ômega 3 faz com que o câncer de próstata fique com um estágio mais avançado. Olha que interessante. Isso quer dizer que ninguém tem que usar ômega 3? Não. Isso quer dizer que a gente tem que analisar as doenças e as pessoas antes de fazer o uso de suplementos. Muito bom. E mestre, você colocou pra gente que um cardápio rico em açúcar, né, digamos, em glicose, que isso aumentaria o risco, né, de desenvolver um câncer. E como fica o papel do álcool? Tem algum trabalho que mostra que ele pode ser preventivo, ele pode ajudar em algumas quantidades ou ainda não é um consenso? Não, há um consenso. O álcool aumenta a prevalência de câncer. Ok. Você vai lá assim, você não consome nada, você tem um nível. Você consegue consumir, esse nível só vai aumentando. Olha. O álcool previne Alzheimer, diabetes, doença aterosclerótica, desde que você não seja um manguaceiro, de beber até aqui pelas beiradas, né? Mas até saiu uma revisão recente do British Medical Journal mostrando que
O álcool, à medida que você vai consumindo mais, o seu risco de vários cânceres aumenta. Nossa, que interessante. Tudo bem, mas vamos supor, eu quero prevenir doença cardiovascular, você pode beber um pouquinho, né? Tá. Mas se você tem um risco familiar ou histórico de câncer, você não deve consumir álcool, essa é a realidade hoje. Muito bom, em nenhuma quantidade, nesses casos. Então, os estudos são claros, né? Do abstêmio até o indivíduo que toma até cair pelas beiradas, aumenta a prevalência. Tá. E a conclusão do estudo é, o álcool previne doenças cardiovasculares, previne um monte de coisa, mas câncer, ele aumenta. Muito bom, Tá? Entenderam? E mestre, a gente tá na era do estresse, né? E a gente escuta muito dizer que pessoas muito estressadas, amarguradas, né, sofreram perdas muito grandes na vida, não souberam lidar com isso. Essas pessoas que não são tão espiritualizadas assim, elas têm um risco maior de desenvolver câncer? Olha, estatisticamente, eu ainda não vi nenhum estudo mostrando isso, mas metabolicamente sim. Então o estressado, ele tem um aumento de cortisol. O cortisol é um imunossupressor, só aí já começa a ficar ruim a coisa, né? Mas o cortisol também, ele faz o quê? Ele aumenta a sua glicemia. Então o estressado cronicamente, a glicemia dele sobe. E a glicose aumentada no sangue é risco para câncer. Saiu um estudo esse ano de câncer de mama, por exemplo. Né? Não que aquela glicose, quer dizer, até que pode fazer aparecer, porque a glicemia elevada induz ao estresse oxidativo. O estresse oxidativo dos radicais livres aumenta a prevalência de câncer. Mas, por exemplo, a sua célula neoplásica apareceu, viu muita glicose, ela vai consumir, vai crescer. Então fica mais difícil o nosso sistema combater essa célula neoplásica. Então é uma soma de fatores. Eu acredito sim que ser espiritualizado, tentar ter menos estresse, não faz parte só da qualidade de vida quanto à prevenção de câncer. Mas, por exemplo, sabemos que a espiritualidade diminui algumas doenças, como por exemplo, depressão. Isso, né? É verdade. A religiosidade é muito importante, a espiritualidade é muito importante. É aquilo que a gente sempre fala, né? Você tem que ter uma fé para mover sua vida. Você tem que se você acreditar em Deus, né, seria excelente, mas acreditar mesmo. Que as pessoas às vezes falam que acreditam em Deus, mas não tem aquela convicção de acreditar em Deus realmente. Será que ele realmente existe ou está ajudando? Existe a dúvida. Se você acredita em Deus, quer dizer, você não vai estressar tanto. Por quê? Porque uma das premissas básicas é que a nossa alma é imortal. Então, se você vai viver até o fim da eternidade, por que você vai ficar estressado com essa vida de hoje sua, né? Depois você morre e volta de novo e tem a chance de refazer tudo, né? Entendi. Então é importante a gente controlar mais o estresse, viver melhor. Sim, ter uma dieta saudável, fazer atividade física, isso em si já ajuda a controlar o estresse. Muito né? bom, excelente. E isso vai prevenir várias doenças, não é só câncer, né? Um monte de patologias. Às vezes você não tem como fugir do estresse, vamos supor, sua esposa está doente, seu pai está doente, você fica cansado, você vai liberar o cortisol, não tem como fugir disso, porque é uma reação metabólica nossa. Sim. Né? Mas você, por exemplo, poderia não se preocupar com outras coisas. A cobrança das pessoas, né? Eu tenho eu carrego isso comigo agora. Você quer ficar cobrando de mim? Então vai embora, some da minha vida e vai cobrar de outro, né? Não vem cobrar dinheiro, né? Não é questão de dinheiro. Às vezes as pessoas, por exemplo, celular. Celular é uma coisa que eu acredito acaba com a vida da gente, né? Não tem mais privacidade. A pessoa te liga, olha, outro dia me ligaram às 8 horas da noite para me oferecer alguma coisa, querer me vender alguma coisa, né? Eu falei assim, olha, eu atendi a pessoa, falei assim, olha, eu não acredito que você está me ligando às 8 horas da noite na minha casa para me oferecer uma conta, uma linha telefônica. Eu não acredito, por quê? Porque isso pode ser feito em horário comercial. Sim. Então a invenção do celular foi uma coisa que as pessoas até gostam, mas eu não gosto não, eu faço questão, porque eu sou de antes dessa época, né? Eu viveria muito bem sem esse pessoal me enchendo o saco, mandando o torpedo fora de hora. Estaria pescando, né, mestre? Então, né? Na beira do rio. E por incrível que pareça, hoje o celular você pega assinatura com até canto, né? Então assim, você não tem mais aquela tipo, a pessoa sabe, não é que ela sabe onde você está, ela sabe que vai te encontrar, que a mensagem vai chegar. E às vezes a pessoa não entende que uma coisa é o que ela quer fazer, a outra coisa é o que eu quero que ela faça, né? É bem diferente, existe essa diferença que as pessoas têm que entender. É verdade. E mestre, para finalizar, a nutrição realmente tem impacto na prevenção e no tratamento do câncer? Certeza absoluta, não existe a menor dúvida quanto a isso.
não existe Muito bom. nenhuma. Se alguém tem, é porque não anda estudando, né? Então, na verdade, eu sempre digo assim, nós somos como se fosse um Becker, né? Onde acontece reação química ali dentro. Quais são os reagentes que você coloca? Você coloca, são os nutrientes que você ingere. Se você coloca uma reagente de forma errada, a reação vai para o outro lado. E é mais ou menos isso, né? Eu acredito que vocês, nutricionistas, serão os profissionais de saúde do futuro, né? Para prevenção de doenças. Nutricionista é educador físico. Sim. Porque você fala assim, o que a gente está fazendo? Uma sociedade de doentes. Gente, tá errado isso, você fica doente e vai tomar medicamento, você não deveria ficar doente. Então você tem que fazer, prevenir doenças, né? E prevenir doenças é atividade física e uma dieta saudável. Excelente, esse foi o recadinho do Henry, hein, pra gente. Gostaram do vídeo? Então deixe um like aí pra gente, compartilhe com quem possa se interessar, inscrevam-se no canal para não perder as atualizações semanais e nos ajude a fazer do canal NutriBruxa o melhor canal de nutrição do YouTube. Esse foi o vídeo Câncer e Nutrição com a presença ilustre do mestre Henry Okigami. Acompanhe o Henry também, se você é profissional da área da saúde, nas mídias sociais dele, né? Tá aqui descrito nos links. E me acompanhe também nas outras mídias sociais. Henry, muito obrigada pela participação, foi excelente, eu adorei. Mais uma vez, quando eu crescer eu quero ser como você, eu sou sua fã e acredito que muitos de vocês também são. Então, comam algo saudável pelo Henry, por mim, por vocês e até o próximo vídeo. Tchau, dá tchau pra eles. Tchau, pessoal. Tchau.